galerinha? Beleza, galerinha? Estamos de volta. Eu digo de volta porque semana passada nós estávamos aqui, né? E agora voltando novamente. Sexta-feira, hoje. Sexta-feira, 1º de julho. Nós já estamos agora oficialmente na segunda metade do ano, né? Começando hoje, porque se a gente for analisar, nós temos o quê? Nós temos até o mês de junho, né? Até o dia 30 de junho, para finalizar o primeiro semestre. Mas, professor, o segundo semestre não só começa em agosto? Pois é, mas é o segundo semestre letivo, né, gente? Então, quando a gente fala de segundo semestre aqui que eu estou falando, é segundo semestre do ano. Segundo semestre do ano. Segundo semestre do ano começa agora, né, gente? Começa hoje. Oficialmente nós estamos no segundo semestre. Hoje é sexta-feira, galera, e vamos trabalhar um conteúdo importante chamado hereditariedade e saúde. É um conteúdo que a gente precisa ter cuidado, né? Porque é um conteúdo que cai com uma certa frequência nas provas do Enem. Né? O Enem adora isso aqui. O Enem adora isso aqui. 1º de julho, daí hereditariedade e saúde é o nosso conteúdo. E eu quero começar a nossa aula de hoje pedindo para a gente pensar um pouquinho. Né? Pedindo para a gente pensar um pouquinho. Então vamos lá. O que é a genética? Primeiro ponto que a gente precisa fazer é pensar um pouco. A genética estuda exatamente o quê? Olha aí o que eu botei para você pensar. A genética, pessoal, na verdade, é uma ciência que está voltada para o estudo da hereditariedade, né? É uma ciência que está voltada para o estudo da hereditariedade. Ou seja, quando a gente trabalha genética, nós estamos trabalhando o que exatamente? Estamos trabalhando a hereditariedade. Tá? Ou seja, o que eu quero saber, como é que essas características são repassadas de um indivíduo para o outro? É isso que interessa. Como é que essas características são repassadas de um indivíduo para o outro? O processo de transmissibilidade das informações genéticas é o que é mais importante aí, né? Mais importante de tudo é exatamente isso. O mecanismo de transmissibilidade. Que, na verdade, é o objeto, foi, né? O objeto de estudo de quem? De Johann Gregor Mendel. Então, vamos estudar aí os genes, etc. e tal. Muito bem. Aí eu vou ter assim, ó, para pensar. Preste atenção. Para pensar. Nosso filho, como? A mulher mostrando aí, acredito que uma sapinha aí, né? Dizendo, nosso filho, como? Aí a mulher foi e disse assim, Freud explica, ué. Aí o cara virou para ela e disse, mas Mendel não. Veio com raiva ele aí, tá? Pessoal, na verdade, quando a gente fala de explicação genética, nós estamos falando de algo muito específico, né? Como assim, professor, algo muito específico? Nós estamos falando de uma coisa que é o indivíduo ser formado por aquelas características em particular. Né? Então, isso é o que a gente chama de genética. Cada gene é determina, melhor dizendo, não é determinado. Cada característica é determinada por um par de genes que se separam durante a formação dos gametas. Então, as características
Cada gene vai determinar uma característica, uma ou mais, né? Então, vamos raciocinar aqui, parar um pouquinho para a gente entender como é que funciona isso aí. A gente vai estudar na sala de hoje, né? Vamos pegar um pouquinho aqui a questão genética, vamos? Vamos pegar um pouquinho aqui como é que a coisa funciona em termos históricos? Em termos históricos, vamos lá? Então, vamos lá, galera. Primeiro ponto. Peguei aqui um históricozinho aqui, né, para a gente entender. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Opa, fiz errado aqui. Borracha. Deixa eu botar aqui borracha, pronto. Agora eu vou colocar caneta. Vou colocar o vermelho que estava. Agora eu vou botar o marca-texto. E agora sim. 1854, 1860, 1909, 1953, 1969 e 1970. Vamos por partes. 1859 e 54, desculpa. Iniciou os experimentos promovendo o cruzamento com ervilhas de cheiro, a piso sativo. 1854. Cara, raciocina comigo. Estamos falando aí de século XIX. 1860, o monge Gregory Mendel faz uma pesquisa pioneira sobre a herança genética ao cultivar ervilhas. O que Mendel fez? Mendel fez o seguinte. Ó, eu estou cultivando ervilhas. O que eu quero saber? Eu quero saber o que acontece quando essas características são repassadas de um indivíduo para o outro. É isso que eu quero saber, é isso que me interessa. Tá? Então, Mendel, em 1860, fez esse estudo que foi pioneiro. Então, aí é um ponto importante. 1909, quer dizer, nós avançamos aí um pouquinho, não foi? 49 anos. Quase meio século. Identificação da composição química do DNA. Uma longa cadeia molecular de fosfato e açúcar. Foi aí que o termo gene foi usado pela primeira vez. Mas, professor, peraí. O Mendel não utilizou esse termo gene, não? Não, gente. Utilizou, não. Para você ter uma ideia, o que hoje nós conhecemos como sendo genes, Mendel chamou, em sua época, não de genes, mas de fatores. Não foi gene, foi fatores. Então, aí é um outro ponto importante. A palavra gene aqui, utilizada pela primeira vez, né? De maneira mais, agora, definitiva. 1953, data extremamente conhecida, foi o ano em que James Watson e Francis Crick propuseram o modelo helicoidal para a fita do DNA e ganharam o prêmio Nobel por isso. Em 1969, o primeiro gene foi isolado. E em 1970, o primeiro gene artificial foi produzido. Um ano depois. Ou seja, a partir do momento que alguns pontos específicos na ciência começam a acontecer, as coisas começam a andar mais rapidamente, a passos mais largos. Beleza? Aí, em 1972, nós tivemos a descoberta das chamadas enzimas de restrição. E aí começou o vislumbre da possibilidade de se misturar DNAs de origens diferentes. Um DNA de uma origem, né? Por exemplo, misturar o DNA, os DNAs que são diferentes. Eu posso, então, gerar o que a gente chama de DNA recombinante. 1978, nós tivemos as bactérias que são projetadas para produzir insulina. Pela primeira vez, a insulina foi produzida com a intenção aí, já utilizando a chamada tecnologia de DNA recombinante,
Nós estamos falando do final da década de 70 e início da década de 80. 1984, a apresentação das impressões digitais genéticas, né, o famoso DNA Fingerprint. 1990, lançado o projeto Genoma Humano, que foi, né, o maior esforço até então da ciência, cujo objetivo era mapear os genes existentes ali. Quer dizer, onde está localizado cada gene e o que cada um desses caras faz. Né? Então, nós temos aí os cientistas do setor público, de mapear o código genético humano. Houve aí, portanto, também uma solicitação para que, uma vez mapeado esse material, que ele fosse liberado, disponibilizado gratuitamente, a fim de que pudesse ser utilizado por todo mundo. Que não fosse, então, um material que poucos tivessem aí contato, né? Mas que todos os países, que todos os povos tivessem esse contato. Então, nós temos aí 1990 esse início. Em 1996, foi decodificado o mapa genético de uma levedura, o organismo mais complexo até então, né? 1998, uma rival do setor privado, a Celera Genomics, entra na corrida pelo genoma humano, né? Também queria, a partir de então, fazer parte do mapeamento do genoma, né? Projeto Genoma. 98, um verme nematóide, que é o C. elegans, é o primeiro animal multicelular a ter o genoma decifrado, né? Até então, nós não tínhamos ainda um organismo multicelular decifrado, até então, né? Até então. E aí, em 2000, você tem o presidente Bill Clinton, né? Que até então, o presidente dos Estados Unidos tinha feito todo esse pedido, essa solicitação, juntamente com o primeiro-ministro britânico Tony Blair, fazem um apelo para que a sequência do genoma estivesse disponível gratuitamente para todo mundo, quer dizer, para que não fosse ficar nas mãos de um ou de outro, mas que todo mundo tivesse a possibilidade de ter esse genoma. Aí daí outros genomas foram mapeados, mosca da fruta, o rato, né? Que são animais extremamente utilizados em pesquisas genéticas, né? E aí, portanto, ainda em 2000, eles têm o primeiro rascunho do genoma humano até então. E aí, meu amigo, a gente volta a falar aqui do nosso querido Mendel, porque quando a gente fala de genética, tudo começa a partir deste rapaz que você está vendo aí, à sua direita do vídeo. Esse cara que está aí à direita do vídeo é o nosso querido Johann Gregor Mendel, um cidadão pobre, extremamente pobre, porém muito estudioso, um cara que trabalhou duro com seu pai para sustentar a família, era uma família grande, era uma família que não tinha condições financeiras, cultivava algumas frutas e verduras no quintal de casa, e aí a partir desse cultivo no quintal de casa, é que eles passaram a cultivar algumas frutas e verduras, e aí eles utilizavam esse excedente para vender e comprar outras coisas que eles iriam utilizar na alimentação. Quer dizer, basicamente, eles faziam uma única coisa: trabalhar para comer. Basicamente era isso. Basicamente era isso. Mas aí o pai dele, vendo o esforço que ele tinha muito grande para estudar, né, o Mendel, então ele simplesmente
disse, olha, nós vamos tentar te colocar em condições de estudar. E aí o Mendel foi aceito pelo o Mosteiro Agostiniano de Brunn, né, na atual República Tcheca, antiga Áustria. Frequentou a Universidade de Viena, tudo isso bancado aí pelo mosteiro, pela igreja, onde ele tomou conhecimento do método científico, percebeu que as plantas podiam variar bastante em suas características e fez aí os experimentos com plantas de ervilhas, que eu já falei para vocês no início da nossa aula de hoje, que foi a ervilha de cheiro, a tal piso sativo, né? E ele fez aí a partir lá no jardim do mosteiro, a partir de hibridação com as ervilhas. O Mendel morreu cedo, galera. Infelizmente, era um cara que tinha uma saúde muito frágil, Mendel, né? Desde criança ele já tinha uma saúde muito frágil. Passou a utilizar o conhecimento que ele tinha, mas era um indivíduo de saúde realmente muito frágil. Ele morreu com 62 anos de idade, ainda novo, né? Muito conhecimento científico ainda para compartilhar, mas morreu muito cedo em função de um problema renal. Mendel tinha problemas renais, infelizmente, acabou falecendo vítima de problemas renais. Então, galera, o Mendel tem aí o seu lugar garantido, sem dúvida nenhuma, com os experimentos que ele fez. Aqui é o lugar, é o mosteiro onde Mendel passou boa parte, acho que a maior parte da sua vida, né? Aqui eu coloco para vocês, mas não boto a data em que ele foi aceito no mosteiro. Acho que a maior parte de sua vida foi lá, no Mosteiro Agostiniano de Brunn. Olha as fotos aí, né? Gente, isso que eu destaquei para vocês aí é a estátua de Mendel, né? Que está lá no mosteiro. A estátua, vamos dizer, do seu filho mais ilustre. Professor, esse mosteiro ainda existe? Existe. Existe sim. Na verdade, esse mosteiro está lá, é aberto à visitação, inclusive, por causa do Mendel. Né? As pessoas vão lá para visitar, para apreciar, tirar fotos e tal. Você está vendo que é um ambiente profundamente agradável. Né? É um ambiente muito agradável. Olha aqui alguns banquinhos, né? Você está vendo aí um jardim muito bem cuidado, um gramadozinho muito bem cuidado. É um ambiente extremamente agradável, cheio de árvores, né? Tá vendo aí? Aqui é o jardim, o lugar do jardim, não é o mesmo, evidentemente, mas é o lugar do jardim onde Mendel estudou, né? Pela primeira vez, onde ele fez os seus estudos. Tá? Aqui são os corredores lá do mosteiro. Isso aqui deve ser um ambiente muito agradável, né, gente? Vamos combinar que aqui deve ser um ambiente agradável até demais. Olha aí mais fotos, mais galerias, né? Na galeria de fotos. Professor, pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Esse cara sentado aqui, o que é? É o Mendel. E ele não morreu, não foi enterrado, não, professor? Foi sim. Tá aqui o túmulo do Mendel, ó aqui. Mendel foi enterrado aqui, ó. Bonito, né? O túmulo, né? Muito bonito. Aqui tá, acho que é o escapulário, não sei como é que chama isso aqui. O anel que ele usou enquanto ele teve lá. Aqui, se não me engano, parece que são os votos que ele fez quando entrou no mosteiro. Aqui são algumas das anotações que o Mendel fez. Professor, as anotações são reais? Reais, meu amigo. São anotações reais. Aqui são anotações feitas pelo próprio Mendel, chegando aí às conclusões de tudo aquilo que ele estudou. Tá legal? Isso aqui é um boneco de cera, gente. Feito em tamanho real aí no... Olha onde é que ele... Sentadinho aí no mosteiro, né, na sala de jantar do mosteiro. Lugar desse é agradável demais, né, gente? Muito agradável. Ambiente legal, gostei. Então vamos lá, gente.
Vamos falar agora, já que a gente estudou sobre... Volta para mim aqui, Maiola, por favor. Já que a gente estudou sobre... pode voltar para mim aqui. Volta aqui para mim. Isso, pronto. Já que a gente estudou sobre o Mendel, nós vamos ver agora como é que se inicia efetivamente o estudo de genética. Porque quando a gente fala de genética, claro que nós temos que falar sobre o Mendel. É óbvio. Não tem essa de falar de genética sem falar sobre Mendel. Não tem. Porém, a gente precisa, sim, trabalhar a questão da probabilidade, né? O conteúdo de probabilidade, tudo isso. Nós vamos começar a falar sobre isso agora. Beleza? Põe na tela, por favor. Tá aí. Professor, o que tem a ver esses dados que o senhor colocou aí? Gente, quando a gente trata sobre probabilidades, é extremamente importante você conhecer a teoria das probabilidades. Muito importante. Primeiro, saber o que é, né? Probabilidade. Gente, probabilidade é o estudo que calcula as chances de um determinado evento acontecer. Vamos pegar aqui, volta para mim de novo aqui, Maior, por favor. Vamos pegar aqui um exemplo claro. Tá? Muito claro. Vamos supor que sua esposa, você é casado e a sua esposa esteja grávida. Mas você fica naquela, sem saber se vai ser um indivíduo do sexo masculino, se vai ser um indivíduo do sexo feminino. Né? Você não sabe. É masculino, é feminino? Como é que é? Professor, como é que eu faço? Eu tenho como calcular a probabilidade de nascer uma criança do sexo masculino ou de nascer uma criança do sexo feminino? Tem como eu calcular? Tem. Tem. Claro que tem. Então vamos ver isso aqui, ó. Acompanha comigo. Se você tem duas possibilidades de sexo, só uma lhe interessa, a probabilidade é de 1/2, que é a mesma coisa de 50%. Ou seja, como é que funciona isso aqui? Funciona assim. O denominador, a gente coloca o número total de possibilidades. E no numerador, os eventos que são favoráveis ao que você quer. Tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a seguinte situação. Tá aí, ó. Então, a gente pode dizer, eu até volto aqui e digo o seguinte, a gente fala de probabilidade, seria a chance de um determinado evento acontecer dividido pelo número total de possibilidades. A chance de um determinado evento acontecer dividido pelo número total de possibilidades. Então tá aqui, ó. Vamos supor que você tenha um dado, né? Um dado qualquer, e você queira lançar esse dado, tá? E você queira lançar esse dado. Tudo bem, preste atenção. Você tem um dado e está querendo lançar esse dado. Eu te pergunto, quantas faces tem um dado? 6. A face de número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, cada dado tem 6 faces. Qual é a probabilidade de... Vou voltar aqui só para mostrar o dado de novo, está aqui, ó. Qual é a probabilidade de, no lançamento desse dado aqui, gerar, sair, cair aí a face 6, conforme ele está mostrando aqui, ó. Qual é a probabilidade? Ora, se você tem 6
6 possibilidades, é o número total, porque ele é numerado de 1 a 6. Quantas dessas faces, olha aí, probabilidade saiu 6. Quantas dessas faces tem o número 6? Somente uma. Então, como somente uma tem o número 6, possibilidade é de 1/6. Não é fácil? É fácil, não tem dificuldade nenhuma. Beleza? Então, probabilidade de, no lançamento de um dado, cair a face 6, vai ser de 1/6. Show? Show. Vamos para cá. Eu posso, então, diversificar um pouquinho essa probabilidade, vamos dizer, de duas maneiras. Através da chamada regra do ou, também conhecido como regra da adição, e também pela regra do i, que nós vamos já falar, está em outro slide, ou regra da multiplicação. Deixa eu explicar para vocês como é que é isso. Então, vamos lá. A regra da adição, ou regra do ou, diz o seguinte: ela se aplica a eventos que são exclusivos. Ou seja, para que um determinado evento venha a acontecer, o outro não pode ocorrer. Eu vou lhe dar um exemplo. São eventos exclusivos. Você tem um dado, né? Um dado. E você está apostando, ao jogar esse dado para cima, você está apostando nas faces de número 2, 4 e 6. Tá? 2, 4 e 6. Essas são as faces que você está apostando. Tranquilo? Tranquilo. 2, 4 ou 6. Ou seja, qualquer uma dessas três faces que cair para você serve. Se cair a 2, você ganha. Se cair a 4, você ganha. Se cair a 6, você ganha. Aí você pega o dado e lança. Antes de saber a resposta, vamos calcular a probabilidade? Então, vamos lá. Qual é a probabilidade de cair a face de número 2? 1/6. Qual é a probabilidade de cair a face de número 4? 1/6. Porque são 6 faces, mas só tem o quê? Uma com o número 4. Qual é a probabilidade de cair a face de número 6?